uma coisa? Deus não quer que você pare. Deus não tem interesse nenhum, guarda o que eu estou te falando, que você pare, que você se detenha, que você estacione a sua vida na vaga da tristeza, da angústia, da frustração e do fracasso. Não é isso que Deus tem preparado para você em nome do Senhor Jesus. Mas vem cá, só nós aqui, não fala para mais ninguém? Como tem sido difícil, não é não? Como tem sido difíceis esses dias, estes anos? Como tem sido pesada a carga que cada um tem levado? E eu repito, não é só pela pandemia, é pelo conjunto da obra. Parece que a cada dia que passa vai ficando mais pesada a carga e o fardo que a gente tem levado. Eu assisti um filme uma vez que uma pessoa estava tentando correr, sabe? E todo mundo tentava atrapalhar a sua corrida de tudo quanto é jeito. Não importava o que ele fizesse, alguém aparecia, alguma coisa acontecia para ele não chegar no seu destino. Aliás, parece que todo roteiro de filme tem meio que essa tônica, não é não? Que alguém tenta avançar, mas nunca consegue, sempre tem alguma coisa para atrapalhar. Deixa eu falar aqui, eu estou falando para pessoas que já começaram projetos e não terminaram por causa do desânimo. Eu estou falando para pessoas que começaram propósitos e não avançaram por causa da tristeza. Eu estou falando para pessoas aqui que têm engavetados sonhos e mais sonhos na sua vida. Eu estou falando aqui para pessoas cuja alma está cansada de tentar e às vezes não dá em nada. Estou falando para gente assim. Então essa mensagem é para você. Mas eu estou falando para gente aqui que também, apesar dessa situação toda, não quer desistir, quer avançar, quer chegar lá na frente. Eu estou falando para gente assim, sim ou não? Gente, então essa palavra é para você. Deus me encontrou com essa palavra desde quinta, sexta-feira, e eu tenho certeza que Deus vai te encontrar nessa noite também, em nome de Jesus. A partir de agora, comece a se enxergar como um imparável. Não existe essa palavra, né? Não existe. Imparável. Aquele que, apesar das lutas, não vai se deter. Apesar do sofrimento, não vai ficar atrás, não vai voltar atrás. Apesar da oposição, não vai se intimidar. Apesar da dor, não vai entregar os pontos. A partir de agora, intitule-se, apodere-se do título de imparável em nome de Jesus. Mas antes da gente continuar, deixa eu te falar. O que não é um imparável? É um super-herói. O imparável, repito, não é um super-herói. Ele não tem superpoderes, mas ele tem superdependência de Deus. Ouviu um amém aí? Ele não é um super-herói que consegue voar, mas ele, nas asas da fé, consegue fazer coisas sobrenaturais para a honra e glória do Senhor. Ele não é um super-herói que consegue remover pedras, mas através da fé, ainda que ela seja pequena, diz o Senhor, ela remove montanhas para a honra e glória do Senhor Jesus. Você pode não estar cheio de força física hoje, pode ser até que seu corpo esteja cheio de dor. Você pode não ter o poder da visão de raio-x para ver além das paredes, mas se você operar na fé, e fé não é só o desejo e a capacidade de crer nas coisas que vão acontecer. Fé, pessoal, na palavra de Deus, é o poder de entender que aquele que te chamou para uma boa obra não vai largar a mão até que ela seja completada para a honra e glória do Senhor. Amém? Então você é um imparável. Imparável não é aquele que nunca fracassa.
Posso repetir isso para você? O imparável não é aquele que nunca fracassa. O imparável já teve fracassos. Como eu já disse, ele já lutou tanto que a sua armadura está tão desgastada, está tão amassada, está tão arranhada, mas quando o Senhor, o general, olha para ele e para ela, encara nele um lutador, um guerreiro e uma guerreira que não desiste da luta para a honra e glória do Senhor. Esse é o imparável. Ele sabe que ele não depende dos recursos dessa terra, dos recursos do homem, ele depende dos recursos do céu, porque ele não é desta terra, a sua pátria é outra, o seu Deus tem todo o poder e toda a glória. Então você, meu irmão e minha irmã, é um imparável em o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos para o texto da palavra de Deus que a gente vai meditar nessa noite. Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14. Filipenses, capítulo 3, abra lá sua Bíblia, seu aplicativo. Filipenses 3, de 13 e 14. Diz assim: irmãos, isso é Paulo falando. E quem é esse Paulo? É alguém que já viveu tanta coisa, já sofreu tanto na vida, já batalhou tanto, já foi tão humilhado, já foi tão perseguido, mas ele experimentou a graça poderosa de Deus, que bastava para ele, e ele começou a entender que o viver é uma grande bênção, e o morrer vai ser um lucro na sua história. É esse Paulo, desgastado pela vida, mas provado e aprovado por Deus, que fala esse texto agora. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. E ele estava falando de perfeição. Deixa eu te falar, o imparável não é alguém que seja perfeito. Você é perfeito, Léo? Você é perfeito, Roninho? Nem eu, bem-vindo ao clube. Os imparáveis não são perfeitos, eles têm defeitos, eles têm pecados, mas eles se prostram todos os dias para serem lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo ter alcançado, mas uma coisa faço. Repete comigo: mas uma coisa faço. Ah, não, você não repetiu comigo. Mas uma coisa faço. Eu só faço isso. É só isso, olha lá. E é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que ele é um imparável. E só tem uma agenda para nós. E na nossa agenda, segundo Paulo, é parar de olhar para trás. Posso dar esse recado de novo para você? Quer ser o imparável? Faça só uma coisa: para de ficar olhando para trás. Eu não sei se você já percebeu, você já andou de carro, você já andou de ônibus, você já andou de Uber, não sei se você dirige, mas para e pensa comigo. Esses dias alguém fez essa pergunta para mim, porque a gente estava conversando sobre essas coisas. Ele falou assim: Evandro, dá uma olhada no tamanho do para-brisa do carro, nesse vidro da frente. É grande ou pequeno, pessoal? Fala comigo, é grande ou pequeno? É grande. E o retrovisor, aqueles espelhinhos que estão do lado, é grande ou pequeno? Pequeno. Oi, o que significa isso? Que você tem muito mais recursos para olhar para frente do que olhar para trás. Apesar de você ter 2 retrovisores, sabe, 2 espelhinhos aí que olham para trás, eles são menores. Começa a pensar que você tem uma agenda para ser um imparável. Para de ficar adorando e idolatrando um passado. Porque combina comigo aqui numa coisa, é injusto, não é não? Você pode mudar o passado? Quem aqui tem o grande poder de mudar o passado? Ah, eu tenho poder de mudar o... Você tem? Se você tiver, depois a gente pode até conversar, que eu quero entender esse poder. Ninguém tem o poder de mudar o passado.
Agora, permitir que o passado te pare, te detenha, te entristeça, te frustre e te faça ser um fracassado pelo amor de Jesus, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Está escrito na palavra, esquecendo-me do que fica para trás, desprendendo-me do passado. Ele não pode mais parar, porque a partir de hoje você é um imparável. Para de olhar para o passado. Mas lá no passado alguém olhou torto para mim, alguém me ofendeu, alguém tirou o dinheiro de mim, alguém levou meu nome para o SPC. No passado. Quando nós deixamos de viver o grande presente de Deus, que se chama presente, nós ficamos aprisionados no passado e produzimos um futuro, irmão, no mínimo duvidoso, frágil, inconsistente e nada a ver com aquilo que a gente quer viver lá na frente. Então, esquece das coisas que para trás ficam. E ele fala assim: avançando para as que estão diante de mim. Ele quer dizer, eu não vou parar. Independente do que aconteça, eu vou para frente, eu vou avançando, é continuamente. Eu posso avançar 2 centímetros hoje, mas é o que eu vou fazer, é o que eu posso e é o que eu vou avançar, porque eu sou imparável, não importa quanto, e eu não vou mais ficar me comparando com as pessoas. Ana Cristina avançou no dia de hoje 10 metros, eu só avancei 3. Glória a Deus pela vida da Cris, que avançou 10 metros. Mas glória a Deus, porque Deus me fez avançar 2. Está entendendo, irmão? Quer ser um imparável? Para de ficar olhando para trás, para de se comparar com as pessoas e, em nome de Jesus, vai para frente, avançando para as que estão onde, pessoal? Nas laterais? Esquerda ou direita? Não! Atrás? Não! Para as que estão diante de mim. Eu avanço para o prêmio. Tem o prêmio para quem avança, tem o prêmio para quem é imparável. Ele fala, é o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É a coroa de Deus, de Cristo, da vida, que o Senhor coloca na nossa cabeça, aqui, quando a gente vence as provações. Cadê o glória da igreja? Oh, louvado seja o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Você já ouviu falar em Carlos Alberto de Oliveira Andrade? Está apagadinha a foto dele aqui, né? Você pode nunca ter ouvido falar desse homem, mas todos os dias passa um carro com o nome dele perto de você. Você sabia? Caoa. Os carrinhos da Caoa Sherry. Já ouviu falar? O Tigo 6X, Tigo, uns carrinhos bonitos, gente, que antes era totalmente fabricado na China, agora é fabricado no Brasil por causa desse cara, por causa desse homem. Final dos anos 70, ele teve o desejo de comprar um Ford Landau. Quem é aqui do tempo do Ford Landau? Grandão, beberrão de tudo. Ele teve o desejo de comprar aquele carro. Só que quando ele comprou, era a última unidade da Ford. E a Ford estava falindo com a venda daquele último carro. Você sabe o que ele fez? Comprou o carro e comprou a empresa falida. Comprou a Ford falida. E começou a vender carros, começou a fazer parceria com outras empresas. Ia vender carro, a ponto de vender carro em troca de cimento, de pedra, de brita, de porco, de galinha, sabe? Ele vendia carro a perder de vista para as pessoas. E ele foi crescendo. E ele teve o desejo, eu gostaria que todo carro tivesse o meu nome. E Caoa é a sigla de Carlos Alberto de Oliveira Andrade. Ele não parou enquanto o seu sonho não foi realizado. Há poucos meses, Carlos Alberto faleceu de um câncer. Mas o mundo vai falar o nome dele por muitos e muitos anos. Por quê? Porque ele acreditou no seu sonho, apesar dele ver a impossibilidade, onde as pessoas viam falência, ele via a oportunidade. Ei, você é um imparável?
Então, vamos aprender um pouco com esse homem hoje. As pessoas ao seu redor estão olhando para você, para empreendimento seu, para sonhos seus e dizendo assim: isso é um fracasso, isso não vai dar certo. Ele comprou um Ford Landau de uma empresa que estava falindo. E hoje, ele é a segunda empresa, é a segunda, né, João? Que mais vende carros na América Latina. Você já pensou o que é isso, pessoal? Você já pensou? Aí todo mundo fala: que carro você tem? Eu tenho um carro da Caoa. Carlos Alberto de Oliveira Andrade. Eu posso dizer que esse cara aqui é um imparável, mas eu posso dizer também que Pedro é imparável, porque um dia Jesus chegou para ele na madrugada e virou para ele e falou assim: vamos lá para o meio do mar, vamos para o mar aberto, vamos para o mar alto e vamos pescar. Ele falou assim: tentei a noite toda, não pesquei nada. Mas, o que o imparável faz, pessoal? Mas, em cima dessa palavra eu vou. Ei, olha que chique, pessoal. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Os imparáveis não dependem da história do seu fracasso. Os imparáveis dependem da palavra do presente de Deus para a sua vida. Quem tem promessa de Deus, levanta a mão mais uma vez aqui. O que você está fazendo com ela, meu irmão e minha irmã? O que você está fazendo com ela? Guardou na gavetinha? Tira da gaveta, dá uma sacudida nela e em nome de Jesus diz assim: meu Deus, eu já tentei, eu já fracassei, eu já me frustrei, mas por causa dessa promessa aqui, eu vou mais uma vez, por causa dessa palavra, eu vou avançar em o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu tenho alguns conselhos para você não parar. E esses conselhos estão na palavra de Deus. Vamos lá. Você não vai conseguir enxergar, mas depois você vê quando estiver lá no YouTube, tá? Mas abre aí na sua Bíblia Efésios 5,14. Efésios 5,14 diz assim: por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Ei, gente, quer ser o imparável? Deitado eternamente em berço esplêndido não pode mais ser sua história. Amém? O que é o deitado eternamente? Gente, eu sei que tem outro significado no nosso hino nacional, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: só existem dois tipos de pessoas no mundo: os que fazem história e os que contam a história daqueles que fazem história. Só esses dois tipos de gente no mundo, pessoal. Não tem um neutro, não tem. Ou você faz história, ou você vai contar a história de quem já fez. Você deve ser um contador de história. O que você prefere ser, pessoal? Em nome de Jesus, está na hora da gente começar a fazer história, está na hora da gente começar a escrever. Carlos Alberto escreveu lá o seu nome, né? Está aí em todos os carros que passam perto de você. E cadê? Gente, eu não estou dizendo para você agora ser soberbo: eu quero meu nome na placa no outdoor, não. Eu quero o nome de Cristo escrito em cima do meu, sabe, avalizando e assinando embaixo dos meus projetos e sendo sim um amém de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Então, o que a gente tem que fazer? Despertar do sono da morte, sabe? Não ora mais, não lê mais a Bíblia, não quer congregar mais, não quer conversar com os irmãos. Sabe como é que se chama isso, pessoal? Sono da morte. Sono da morte. Desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Tem muita gente assim, pessoal, muita gente, mas você não pode ser mais um nessa fila, em nome de Jesus. Desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e o que vai acontecer? Cristo vai te dar luz, vai te iluminar. Segundo conselho, 1 Pedro 2 e 3, está assim, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, e não falsificado, para que por ele vos seja dado crescimento. E ele faz uma pergunta: se é que vocês já provaram da graça de Deus. Olha que provocação, pessoal.
Eu não sei se você entende isso como provocação. Mas Pedro aqui escreve exatamente isso: desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite racional, não falsificado, para que por ele vos seja dado crescimento. Você já pensou como que uma criancinha, o Enzo, Paula, o Enzo quando está com fome, ele pede educadamente? Não. Ele abre o berreiro, não é não? Né? Eu era assim, gente, até bem pouco tempo. Eu acho que todo mundo quando está com fome é um pouco assim, voraz para falar, não é não? Não estou falando aquela fome qualquer, estou falando aquela fome que as lombrigas brigam dentro da gente. Fome mesmo! Quer ser o imparável? Levanta-te de entre os mortos e Jesus vai te dar luz. Quer ser o imparável? Volta a ter fome pela palavra de Deus, como um genuíno leite espiritual e não falsificado. Terceiro conselho: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu cartão de crédito. Amém? Não? Nem? Sobre tudo que se deve guardar, guarde a senha do seu WhatsApp. Amém? Tem gente que disse amém. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque é dele que procedem o que, pessoal? As fontes da vida. Como é que eu guardo o meu coração, pessoal? Como é que eu guardo o meu coração? Não dando poder às pessoas e às circunstâncias que entristeçam a minha alma. Porque quando você fala assim, eu estou assim porque fulano me entristeceu, você está dando muito poder para essa pessoa. Muito poder. Quer ser o imparável? Guarde o seu coração, em nome de Jesus. Quais são os canais que dão acesso ao seu coração? Os ouvidos e os olhos. Não é não? Como é que guarda o coração? Guarda os seus ouvidos e guarda os seus olhos. Em nome de Jesus. Eu vejo as coisas e fico tão triste. Para de ver essas coisas. Para de ver. Em nome de Jesus. Segunda parte de conselhos para não parar, Efésios 5, 10 e 11. Está escrito assim na palavra: aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Quer ser um imparável? Prepara para virar chato, para ficar chato de galocha. Porque, gente, esse mundo está muito estranho. Vale tudo. Nós estamos vivendo um pós-modernismo. Eu não quero entrar nessa linguagem filosófica, mas nós estamos vivendo um mundo sem regras. Você pode ser o que você quiser, você pode viver o que você quiser, você pode assumir o que você quiser. Não existe mais padrão, não existe. E se você falar assim, a palavra de Deus tem um padrão para o sujeito, fala, não, isso é fascismo, isso é... Gente do céu! Eu vou ler o texto de novo para você ver com o que o imparável se depara. Aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Paulo, nesse contexto, fala assim, até mencionar, até falar sobre elas dá vergonha, dá vexame. Chega um tempo, pessoal, se você quer ser um imparável, você tem que tomar uma decisão de nadar contra a maré da sociedade. É a mesma coisa que Paulo fala assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Cristo tem um padrão de vida para você, tem um estilo de vida para você. E o que é das trevas, você tem que começar a ter coragem de se levantar e condenar. É o que está escrito na palavra. Se você quiser ser um imparável. Se não, nós não vamos fazer cócega nesse mundo. Terceiro conselho aqui dessa segunda parte: não deis lugar
ao diabo. Efésios 4, 27. Quarto conselho, aqui dentro dessa sessão: não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. O Espírito Santo nunca vai sair de você, mesmo que haja a possibilidade de você dar lugar ao diabo. Como é que a gente dá lugar ao diabo? Deixando encher a nossa mente de ódio, ressentimento, desprezo e falta de amor. Deixando encher o nosso coração de amargura. Nós vamos dando lugar para que o diabo, que é o acusador, faça com que a outra pessoa seja o nosso alvo. E ele fica de filosofo. Deu para entender? Sim ou não? É por isso que Paulo repete várias vezes: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades nas regiões celestes. Quer entristecer o Espírito Santo? Para de ler a Bíblia. Quer entristecer o Espírito Santo? Para de orar. Quer entristecer o Espírito Santo? Para de querer se ajustar, se amoldar àquilo que Deus tem para você. Esse é o conselho para não parar. Mas nós temos razões para não parar. Primeira razão: não vos escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designeis para que vades e deis fruto. Qual a primeira razão para você não parar? É que Deus tem propósito na sua vida. Deus te escolheu com um propósito. E esse propósito envolve você avançar e fazer coisas que permaneçam para sempre. O Carlos Alberto vai ter o seu carrinho e o seu nome lembrado até que uma nova e sofisticada tecnologia substitua o seu carro e a sua marca. É assim que acontece no mercado. Mas as obras que Deus faz na vida de um imparável são para eternidade, porque todas elas agradam a Deus. Amém? Segunda razão para não parar: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você tem razão para parar, várias razões, e eu vou falar daqui a pouco algumas delas, mas você tem razão para não parar, que é a presença de Deus na sua vida. Eu estou contigo, diz o Senhor, e vou até o fim. Não importa o que aconteça, eu não vou te largar, eu não vou te abandonar. Próxima razão: filhinhos, sois de Deus, já tendes vencido o mundo, já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está. Você não entendeu isso, você não deu glória. Maior é quem está em vós do que quem está no mundo. Cadê a glória? Você não entendeu o que você estava dizendo. Você está dizendo que seja qual for a luta que você vai vencer, vai enfrentar, quem está em você é maior do que qualquer luta que venha sobre a sua vida. Deu para entender agora? Sim ou não? Então hoje você vai sair daqui com esse pensamento: não importa o que eu sofra, não importa o que eu enfrente, quem habita em mim é maior do que a minha luta, é maior do que a minha dor, é maior do que o meu problema. Amém? Razão para não parar: Jesus falou assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ele completa dizendo: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O inferno abriu porta contra você essa semana, sim ou não? Enfermidade, falta de dinheiro, briga com pessoas, discussão, contenda. Sim ou não? Você passou por várias situações na sua vida. Acusação, condenação. Tudo isso você pode chamar de porta do inferno. Agora, tem uma boa notícia para vocês. Vocês têm uma razão aqui no texto, uma delas para não parar. Essas portas não vão prevalecer contra a sua vida. Está escrito em seu favor, em o nome de Jesus. Amém? Qual que é a agenda sem paradas? A nossa agenda sem paradas é a seguinte: seguir a paz com todos
sem a qual... Você percebe uma coisa, pessoal? Que tem a ver com fé e relacionamento? Sim ou não? O sujeito fala assim, hoje eu tive uma experiência maravilhosa com Deus. Vamos ver se ele teve mesmo. Seguir o que, pessoal? A guerra com todos. Amém? Sim ou não? Nossa, você está com medo, pessoal. Fica assim não. Seguir a contenda com todos. Amém? Não. Seguir gente, vamos repetir isso. Seguir a paz. Vamos lá? Seguir a paz. Só com aqueles que eu gosto. Glória a Deus. Amém? Não. Seguir a paz só com os atleticanos. Falar nisso, ontem eu fui ver o jogo do Galo. Eu me senti infiltrado. Não, foi legal, foi tudo legal. Seguir a paz com quem eu gosto, com quem eu não gosto, com quem gosta de mim, com quem não gosta de mim. Seguir a paz com... Por quê? A paz não é sua, a paz é do Senhor. E Ele habita em você. Ouvi um amém aí? Deu para entender? Tem a ver com fé, mas tem a ver com relacionamento. Seguir a paz com todos e a santificação. Aí entra a fé. O que é a santificação? É eu me separar todos os dias para Deus. É eu separar todos os dias um tempo para ler a palavra. É eu separar todos os dias um tempo para orar. É eu separar todos os dias um tempo para clamar a Deus, para adorar o Senhor, para estar em comunhão com Ele e com os irmãos. Tem a ver com fé e relacionamento. Seguir a paz com todos e a santificação. E se isso não acontecer, não adianta falar que você quer ver Deus, porque você não vai ver. Está escrito. Deu para entender? Ok. Mas eu tenho uma lista para parar e para não parar. E eu quero agora que você me acompanhe em Romanos, capítulo 8, versos 37 e 39, ao 39. Romanos 8, de 37 a 39. É uma lista de coisas que nos dão razão para parar, que vão fazer ou tentar fazer a gente parar, mas ao mesmo tempo é uma lista para a gente não parar. E você vai entender agora o texto aí, a lista para parar e para não parar. Diz assim, Romanos 8, 37 e 39. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. Dá um glória aí. Mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Ok, esse é um sentimento, essa é uma convicção, mas tem que ser acompanhada de postura. E ele fala assim, porque eu estou bem certo. Isso aqui é o que, pessoal? Postura. Eu estou bem certo de que, ó a lista, nem morte para parar, nem vida para não parar. Nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você não é imparável porque você é legal, porque você é poderoso. Você é imparável porque você está decidindo hoje, vai decidir andar nos braços e no colo de Deus. Em nome do Senhor Jesus. No braço, no abraço dEle. Em nome do Senhor Jesus. Nada vai nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Quando eu me sinto amado, eu avanço. Quando eu sei que eu sou amado, não importam as rejeições pelas quais eu passe. Quando eu me sinto amado, o diabo pode levantar, o inferno pode levantar, mas eu não paro, porque eu sou amado de Deus. Eu sou amado de Deus. Nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vamos terminar com Pedro? Beira do mar e frustrado. Porque pescou a noite toda e não pegou nada. Nada.
estava voltando para casa sem o pão de cada dia, sem o peixe de cada dia. Cansado e frustrado. E com uma grande possibilidade de fracasso. Jesus se aproxima e fala assim: antes disso, eu sempre vejo Pedro como um imparável nesse episódio, porque nós encontramos Pedro no texto fazendo o que, pessoal? Quando Jesus se aproxima, ele está costurando e lavando as redes. Não, você não entendeu, você entendeu? Ele estava lavando, significava que ele ainda tinha esperança de voltar um dia. Sabe o que ele está dizendo agora? Volta para o mar aberto. Não é hora ainda de descansar. Era isso que Jesus estava falando com Pedro. Não é hora ainda de descansar. É hora ainda de pescar. É hora ainda de experimentar. É hora ainda de obedecer. É hora ainda de se arriscar. Mas é hora ainda de milagres na sua vida. Quem é o imparável aqui?